Saudações, queremos desejar boas-vindas a esta transmissão. Mais uma vez, Clésio Délio consigo, e desejamos que tudo lhe vá bem, que o seu corpo, sua alma e seu espírito, tudo lhe vá bem. Esse é o nosso desejo. Gostávamos deste dia, de uma vez mais, trazer o estudo da Palavra de Deus, este tópico que nós estamos estudando desde o episódio 1 até este, que é o episódio de número 3. Nós queremos desejar boas-vindas assim, e assim queremos também agradecer pelo feedback que temos recebido. Várias pessoas nos têm dito, depois de terminar a espiritualidade dos dons, continua com outros tópicos. Nós queremos agradecer por termos esse feedback caloroso, por esse suporte que cada um de vós nos tem dado, pelas críticas, ainda que de alguma forma doam ouvi-las, mas nós sabemos que é para o nosso crescimento. Nós agradecemos imenso pelas críticas, pelas sugestões, por tudo quanto tem apresentado para a nossa melhoria. Louvar a Deus pela vida do meu homem Deus, louvar a Deus pela vida do meu mentor, louvar a Deus pela vida de cada um dos que nos tem suportado. É uma grande honra lhe ter cá conosco, e neste dia também vamos a isso. Por favor, compartilhe esta transmissão, se estiver vendo no Facebook ou do nosso canal do YouTube. Se estiver vendo o canal do YouTube, por favor, subscreva e ative aí o sininho para receber os próximos estudos que os outros nos têm sugerido. Antes de mais nada, vamos orar.
Vamos pedir para que Deus tome a dianteira. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Falamos obrigado porque o Senhor é Senhor. Deus de toda graça, Deus de todo favor, Deus de todo amor, Deus de toda misericórdia. Continue sendo nosso Deus, continue sendo nosso Senhor, continue sendo nosso Pai, continue sendo o Alfa para nós. Rei de toda a eternidade, nós glorificamos o Teu nome, glorificamos o Teu ser. Pai de toda a eternidade, fale conosco, instrua-nos. Permita que o Pai, cada um desses, Senhor, dos que nos ouvem, possa ser edificado para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, vamos a isto, a mais um episódio. E neste dia estaremos decifrando do Rom, estaremos decifrando do Rema, do Ria, e por si só também estaremos decifrando o carisma. Ok? Então nós vamos a isso, nós vamos a essa nossa conversa. Lembrando que factos não têm sentimentos, factos são factos. E é isso que nós devemos estar cientes. Factos não têm sentimentos. Não importa quem disse, como disse, se é um facto. É um facto. E nós vamos observar neste dia um facto. Ok? Do Ria, do Rema, do Rom e carisma. Antes vamos à palavra de Deus. Atos 17, versículo de número 11. Atos 17, versículo de número 11. Diz a palavra de Deus assim: ora, estes foram mais nobres, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Vou começar de 10 para percebermos. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Deixa-me ler este versículo na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, 10. Atos 17, 10 e 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali, de Bereia, eram mais bem-sucedidas, mais bem educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que o Paulo dizia era mesmo verdade. Fatos não têm sentimentos. Se calhar esse seja um episódio mais duro, o episódio mais pesado que nós vamos trazer. Pesado por causa da nossa abordagem. Nós estamos trazendo uma abordagem de fatos. E a Bíblia, onde nós lemos, a Bíblia é muito clara em dizer que Paulo e Silas foram mandados a Bereia. Ok? Eles foram enviados a Bereia. E diz a palavra de Deus que eles eram mais bem educados, mais bem sucedidos, porque eles ouviam com interesse a palavra de Deus, vinda de Paulo e Silas. Mas a Bíblia mostra-nos concretamente que a palavra vinha de Paulo, porque a Bíblia vai dizer que eles observavam, examinavam as Escrituras para ver se tudo quanto
Paulo falava era mesmo verdade. E a Bíblia diz no versículo 12: assim, muitos judeus daquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. O que acontecia é que estes homens de Bereia os cidadãos de Bereia foram louvados. A Bíblia diz que eram bem educados, porque ouviam com interesse e porque examinavam as Escrituras. Embora Paulo tivesse tido encontro com Jesus, tivesse visto Jesus a caminho de Damasco em Atos 9, a Bíblia diz que estes aqui observavam, estudavam, para ver se o que o Paulo dizia era verdade, não importando com quem Paulo estava, não importando quem enviou a Paulo, não importando quem Paulo viu. Por isso que eles eram bem-sucedidos, eram educados do que os de Tessalônica. Porque além de ouvir com interesse, eles examinavam as Escrituras. A minha geração, infelizmente eu faço parte de uma geração que não examina mais as Escrituras. A minha geração não busca factos. A minha geração não busca o que está escrito. A minha geração discute opiniões de pessoas. A minha geração não discute ideias, não discute factos. A minha geração é a geração mais aldrabada de todos os tempos. A minha geração, quando aparece alguém e diz que não, a mulher de Adão é Lilith, a minha geração não procura estudar quem é Lilith. Simplesmente crê e está a promover esse pensamento. A minha geração, quando aparece alguém, diz não. Jesus é um profeta. Cacó Felipe é que é o profeta. A minha geração não procura estudar, porque simplesmente alguém disse. A minha geração é a geração que é mais aldrabada, é a geração que é mais enganada, porque a minha geração não procura investigar, não procura estudar, não procura ir a fundo, não procura pesquisar, ter bases. Os cidadãos de Bereia são louvados, não porque aplaudiram a mensagem, mas porque examinavam, punham Paulo à prova. Queremos ver se o que você diz é verdade. Queremos perceber se o que você está a ministrar é verdade, se o que você está a falar a nós é verdade, Paulo. E os moradores de Bereia são cultos. E a Bíblia vai dizer que se converteram também não judeus e gente da alta classe, porque era uma geração que não era fácil enganar. Era uma geração que buscava fatos. Isso é uma coisa que eu aprendi do profeta Emmanuel Macandeu. Ele costuma dizer: se você quer que eu tenha certeza de que você aprendeu algo de mim, primeiro você tem que duvidar de mim. Você tem que testar o que eu te ensinei. Não aceite simplesmente porque eu estou a dizer. Questione até que isso seja a tua fé. Até que isso você tenha certeza. Até que você tenha certeza do que eu te ensinei. O que observamos é que não paramos mais para questionar nada. Há um livro, A Sutil Arte de Ligar o... Tem uma expressão um bocadinho pejorativa, mas
num dos seus episódios, num dos seus capítulos, que é o capítulo 6, eles tenham o hábito de não ter certezas absolutas, porque certezas podem evoluir e a certeza vem da dúvida. Se você quer ter segurança de um pensamento, duvide daquele pensamento, questione aquele pensamento. Se você quer ter a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, questione. Eu lembro que quando ia me converter, perto dos... aliás, já estava no culto da criança e adolescente. Uma vez eu encontrei com um irmão abençoado, que é um adventista do sétimo dia. Um irmão muito estudioso da palavra de Deus. Ele me pôs à prova. Ele começou a falar de sábado, falou de sábado, abriu versículos, que eu fui abrir os poucos versículos que eu tinha para defender porque que nós tínhamos cultos. Eu ainda era imaturo na fé, porque nós íamos à igreja aos domingos, o primeiro dia da semana. Ele foi trazendo uma rajada de versículos ali para mim. E eu saí daquela conversa, eu disse, eu não volto mais para a minha congregação, para o ministério de que faço parte agora. Eu disse, eu não volto mais para lá, porque estão me enganando. Eu estava numa fase em que queria descobrir a Bíblia, e esse irmão veio, se calhar numa época certa. Ele veio com aquelas teorias, veio com aqueles versículos, me bombardeou, e eu disse, não, eu estou a sair, eu estou a pular disso. Quando eu cheguei em casa, eu tinha uma Bíblia que minha mãe havia oferecido, uma Bíblia preta, acho que era a Bíblia de estudo, se eu não estou em erro. Estava na mesa de centro da casa da minha mãe, na sala. Quando eu cheguei, eu sentei. Pense em alguém frustrado, porque eu encontrei esse jovem depois de ter saído do culto da criança e adolescente. Eu encontrei esse jovem. Ele foi me bombardeando com aquilo. Pensa em alguém frustrado, depois de ter ouvido uma rajada de informação. Eu cheguei em casa frustrado, mas eu sento na sala da casa da minha mãe, estava ali a Bíblia. Quando eu levanto os olhos e fito na Bíblia, vem a voz do Espírito Santo para mim e disse, conheça aquele livro. A partir daquele dia, eu comecei a ler a Bíblia como um louco. Eu lembro que depois comprei uma Bíblia pequena, amarela, que eu levava para Manhã. Eu ainda estava no processo de conversão. Eu estava aí na escola secundária Francisco Manhã. Eu estava no processo de conversão. Foi na Manhã quando conheci Pilgrim, Macamo, Ezequias, Bila, pastor. Esses todos que eu estou a falar são pastores, são homens de Deus que eu respeito, que eu admiro bastante. Eu lembro que eu levava uma Bíblia amarela, acho que estava na nona, se eu não estou em erro. Passado o tempo, depois comprei essa Bíblia amarela, que todos os intervalos, todos, sem exceção, todos os intervalos, eu abria a Bíblia para ler. Nos primeiros dias já te escondia, mas aquilo depois tornou-se, porque eu estava devorando, eu queria conhecer a Bíblia. Fui estudando acerca do sábado, e minha oração era, Deus me dê um adventista. Deus me dê um adventista. Depois que eu estudei, graças a Deus, Deus ouviu a minha oração, encontrei um adventista do sétimo dia. Eu estava no Chapa, eu estava a ler a minha Bíblia amarela. Ele me encontrou, começou a fazer perguntas ali, aquelas perguntas provocativas, que eu vi que esse quer me levar para o sábado. Quando eu vi, é um adventista, pensa em alguém que glorificou a Deus naquele dia. Fui eu. Naquele dia eu glorifiquei a Deus, porque encontrei alguém de quem eu queria me vingar.
Por vezes tenho esse instinto vingativo, mas eu comecei a descascar sábado, eu comecei a falar do sábado numa dimensão em que aquele senhor começou a mudar a fita, começou a falar de política. Pensa em alguém que saiu, desceu do Chapa alegre, sou eu. Não porque ganhei uma alma, mas porque a vingança estava feita. A vingança pertence a mim, diz o Senhor. Brincadeira, mas ainda adolescente, naquele dia eu saí, brincadeira não, eu saí feliz por ter me vingado de alguém que quase destruiu a minha fé. Eu comecei a estudar muita coisa acerca da palavra, muita coisa. Lembro que minha mãe trazia brochuras de vários assuntos que hoje são atropelhos, que eu ouço, fico no meu canto, não porque não tenha estudado, mas porque às vezes acho que algumas intervenções são desnecessárias, ok? Vários assuntos. Para quem me conhece, um dos meus amigos, o Nito, sempre quando eu faço uma pergunta, ele depois faz a seguinte questão: vocês estão a perguntar isso porque quer saber ou porque quer me testar? Eu lembro que tinha este hábito de, quando depois de estudar um certo assunto, eu ia conversar com alguém, não porque eu quisesse aprender da pessoa, mas porque eu queria testar se ela estava ao meu nível. Mas depois vamos crescendo e graças a Deus hoje já não temos esta preocupação. Lembro quando estava no candidato ao batismo, um dos meus professores, eu via que ele aparentava saber muita coisa. Meu sonho, eu fazia muitas perguntas aí. Meu sonho é que ele dissesse não sei. E um dia eu fui munido para a sala de aulas, fui munido com vários assuntos acerca da Bíblia, vários assuntos mesmo. Fui fazendo perguntas, colocando oratória ali, colocando oratória ali. Quando ele disse não sei, disse, pensa em alguém que saiu feliz da sala do candidato ao batismo. Sou eu, que saí com aquele sentimento de missão cumprida. Então, mas aí ganhamos maturidade e vimos que não precisamos provar nada a ninguém, mas que o que aconteceu comigo em relação ao adventista me ensinou a cavar os assuntos, a não deixar os assuntos porque alguém disse, porque alguém falou, a ir atrás. Sempre que eu desse aulas, eu sempre gostei de alunos, aula de escola bíblica, candidato ao batismo. Eu sempre gostei de alunos que me confrontassem, alunos que me colocassem contra a parede, alunos que me levassem horas a discutir acerca de questões bíblicas. Não, professor, não é assim, professor, é assado. Para mim, era isto que me dava vigor, é isto que me chamava de... Eu me sentia em produção, eu me sentia ativo quando me colocava esse tipo de coisa. Por isso, eu, desde já, por favor, algo que não está de acordo, algo que não está a concordar, por favor, comente, não tenha receio, comente. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua base e vamos nos edificando. A Bíblia diz em Provérbio que assim como o ferro aguça o outro ferro, um irmão afia o rosto do seu irmão. Então acredito que nós estamos nos afiando, nós estamos nos edificando. Como eu disse no primeiro episódio, nós estamos aqui para provar que somos mais sábios, nós estamos aqui para provar que eu acho que eu já passei dessa fase, já atingi um nível de quem eu achava que eu queria mostrar que não sabe, queremos provar que a pessoa não sabe, e simples quanto isso. Eu acho que eu já passei disso. Mas minha geração, nós estamos, é uma geração em que tudo acredita, é que não há esforço para pesquisar nada. Só porque eu tenho dádiva, eu sou dotado, eu posso ser um profeta e profetizar de forma acurada.
e começar a ensinar coisas que não são verídicas e você cair nisso. Porque não nos damos o tempo de meditar na palavra de Deus, de ir além também das Escrituras. Ok? E os de Bereia foram exaltados. Os de Bereia foram parabenizados. Os de Bereia foram evidenciados. Que estes são mais dos que de Tessalônica. Porque estes ouviam com interesse a palavra de Deus e não só examinavam. Depois de você ouvir o que ouve, não basta só defender e achar lógica. Você tem que examinar. Tudo, ou a boa parte do que nós vivemos, você tem que examinar. Não é porque teu pastor te disse que fulano é falso profeta, que fulano vai se tornar falso profeta. O mundo está cheio de falsos profetas. O meu pastor costuma dizer: não deixaremos de ir ao hospital porque existem falsos médicos. Do mesmo jeito, não deixaremos de acreditar nos profetas porque existem falsos profetas. Ok? Algo muito simples. Muitas vezes jogamos pedras em profetas, em pastores, porque nos disseram. Lembro do homem de Deus que ficou polêmica porque aparece, o seu auge polêmico foi quando ele apareceu num vídeo com emagrece, a orar por uma moça para emagrecer. E as pessoas iam partilhando. Eu também estava prestes a partilhar esse vídeo. E o Espírito Santo falou comigo: por que você quer partilhar isso? Eu disse: não, isso é ridículo. Isto aqui não faz sentido, este é o falso. O Espírito Santo disse algo muito duro para mim, foi: se este é o falso, me mostra você o verdadeiro. A partir daquele eu comecei a estudar aquele homem. Eu vi que a Bíblia tem muita coisa que se nós pegarmos a fundo, eu conversava com alguém há dias, eu perguntei: se um profeta nos nossos dias hoje pegasse saliva, colocasse no olho de alguém, ou ungisse alguém com a saliva, o que haviam de dizer nós? O que nós, os cristãos, o que havíamos de dizer? Muitos de nós havíamos de apedrejar esse pastor, havíamos de lançar pedras nesse pastor, havíamos de criticar esse pastor. Mas nos esquecemos que o próprio Jesus pegou saliva, fez lodo, pôs no olho de um cego. É Bíblia. Mas porque nós não vivemos aquilo, então criticamos as outras pessoas, porque não vivenciamos, não estudamos aquilo. Hoje nós vamos ver Dorea, Dorema, Dorea, Dorema, Carisma e Doron. Alguns definiram, porque nossa intervenção foi a pedido, como eu disse no primeiro episódio, do Guerreiro, sou membro do Clube 21, a equipe a qual eu faço parte. Pediram alguma explanação, eu disse: não, eu vou fazer isso a público, vamos transmitir, ao invés de ser algo mais fechado, ok? Alguns definiram Dorema, simplesmente disseram Dorema ou Doria, disseram que estas coisas eram as mesmas coisas, ok? E Dorema e Doria eram as mesmas coisas, e que é presente ou dádiva de Deus. Aliás, não de Deus, de qualquer pessoa. Dádiva, alguém dá, eu te dou um reembolsado, aquele é ato, é um dorema. Ou Doria, foi assim como definiram. Eles disseram que carisma vem da palavra caris, que é graça. Então, é a graça divina dada ou em operação para consequências
espirituais ou sobrenaturais. Foi assim como definiram carisma. Ok? Mas eu vou pegar alguns livros, alguns versículos da Bíblia para nos ajudarem a entender carisma, para nos ajudar a entender carisma e Dorema, ou Doria, ou Doron, que Doron não veio à tona, mas é um incremento que eu coloco para que nós possamos perceber aonde que nós queremos chegar. Ok? Eu vou ler alguns versículos que eu fui encontrar acerca do que tem a palavra Doria, que traduzido é dom para português, Dorema, que também é dom, carisma, que também é dom, Doron, que também é dom, ok? Que no grego tem essas facetas, ok? Tem mais uma, que essa não trago, mas ok. Anyway, vamos pegar essas 4, ok? Alguns versículos, nós vamos alistar alguns versículos. Presta atenção, factos não têm sentimentos, ok? Factos não têm sentimentos. I'm flowing. As I say, vou na cala, chautela. Vou na cala, chautela. Ok? Doria. Alguns versículos em que tem a palavra Doria. João 4:10. João 4:10. Estamos ainda com a definição que nos trouxeram. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom, o Doria de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui neste versículo é Jesus falando com a mulher samaritana, quando ele se apresenta no livro de João 4, quando ele vai dizer, vai pedir à mulher, dá-me água de beber, dá-me água a beber, e a mulher vai dizer, como é que tu, sendo judeu, pedes águas a mim, que sou samaritano? E depois Jesus responde assim: se tu conhecesses o Doria de Deus, se tu conhecesses o dom de Deus, se tu conhecesses a dádiva de Deus, o dom de Deus que sou eu, me pedirias água. E ele te daria. Porque ele diz, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber? O dom de Deus, a dádiva de Deus. E quem é que te diz, dá-me de beber? Pedirias água, e ele te daria água viva. Doria. Ok? Atos 2:38. Jesus se apresenta como Doria. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Recebereis o Doria, o dom do Espírito Santo. Outra versão diz: recebereis o Espírito Santo. Recebereis o dom, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aqui é o Doria, é a dádiva, ok? Nós estamos na definição em que nos foi trazida. Atos 10:45, Atos 8:20. Mas disse-lhe Pedro, ok? Deixa começar do versículo 19, Atos 8, Froniza. 17, vamos começar 17. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim receberam o Espírito Santo.
Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Veja, assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Aqui temos duas interpretações. Dom de Deus, porque veja que ele diz: você pode conseguir com seu dinheiro, porque o que Simeão está a pedir é que, ao ele impor o gift de partilhar o Espírito Santo, ele está a dizer que você pensa que com dinheiro pode conseguir o dom de Deus. Aqui temos duas interpretações: o dom de Deus como o Espírito Santo, doria como o Espírito Santo, ou o dom de Deus como a habilidade de impartição, de comunicar o dom. Ok, factos não têm sentimentos. Vamos continuar. Atos 10:45. Atos 10:45. Toma nota. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Deixa eu começar do versículo de número 43. Atos 10, 43. Ok, 44, vamos lá. Quando Pedro ainda estava falando, deixa eu buscar a ARC, Almeida Revista Corrigida 2009. Depois vou para a nova tradução na linguagem de hoje para percebermos os contextos. 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o doria do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. O dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Nova tradução na linguagem de hoje. Quando Pedro ainda falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, porque os ouviam falar em línguas, o doriam. O dom do Espírito Santo aqui é o doria. O dom do Espírito Santo, no versículo 45, o dom do Espírito, não o dom Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Vamos lá, uma outra versão, vamos fazer perceber que
Quando diz, os crentes vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado entre os gentios. O dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Quando alguns dizem o dom do Espírito Santo, não. Tem que ser os dons do Espírito Santo. Ah, é? Tem que ser os dons do Espírito Santo. Para dizer, estamos a falar do dom do Espírito Santo. Tinha que ser os dons. Porque quando diz o dom do Espírito Santo, está a falar da pessoa do Espírito Santo? Não. Porque qual é a evidência que eles tinham que foi derramado o dom do Espírito Santo? Línguas. Ouviam falar em línguas. Então, este foi o sinal. Está ali. O dom do Espírito Santo, línguas. Fatos não têm sentimento. IRC, deixa eu voltar para a minha tradução. Atos 11, 17. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro se justificando ao gentio, deixa correr. Isto, o versículo de número 15, deixa eu começar do 15. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembra que o Espírito Santo no princípio evidenciou com línguas? 16. Lembrei do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom do rio que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus, o Espírito Santo do rio? Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o doria pela graça de um só homem. E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Deixa eu pegar essa versão, este versículo na nova tradução da linguagem de hoje. Romanos 5,15. Deixa eu correr para não excedermos o tempo. Mas 1 hora é alguma coisa. Okay. Mas existe diferença entre o pecado de Adão e o presente de Deus, doria de Deus. Outra versão diz dom de Deus. O presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça. Gratuitamente a muitos doria por meio da graça. Dar de forma gratuita é doria. Ok? De só um homem que é Jesus Cristo. Então, aqui a salvação é doria. Aqui. Presente de Deus. Doria. Ok? Doria. Salvação ali em Romanos 5 é o quê? Doria.
Presta atenção e tome nota, por favor, porque daqui estaremos concluindo. Ok. Romanos, 2 Coríntios 9,15. Graças a Deus pelo seu doria inefável, pelo seu dom inefável, pelo seu presente inefável. Ai. Efésios 3,7. Do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus. Por qual fui ministro pelo dom do caris. Então, a graça aqui é um doria. Ok. Efésios 4,7. Mas a graça foi dada a cada um de nós à medida do dom de Cristo. O caris foi nos dado na medida do doria. O dom de Cristo. O dom Cristo. A dádiva de Cristo. Efésios 4,7. Deixa eu pegar uma outra versão para você entender o que é que nós estamos dizendo. Porém, cada um recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Está a receber o que estamos a dizer? Quem deu foi Cristo. De acordo com o que Cristo deu. De acordo com cada um recebeu o dom. Cada um recebeu a graça. De acordo com Cristo deu. Efésios 4,7. Vamos lá. NVI. Cada um de nós foi dado a graça. Todos nós fomos dados graça. Conforme a medida que Cristo distribuiu os dons. Conforme a medida que Cristo distribuiu os dorias. De acordo com o doria de Cristo. A uns deu para assado, a outros deu a cozido, a outros deu... Todos recebemos graça de acordo com os dons. Cada um de nós recebeu graça de acordo com o dom. Por isso que tem um versículo que diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. É uma graça do doria de Cristo. Dádiva de Cristo. Leros friend. Fatos não tem sentimentos. De acordo com a dádiva, de acordo com o dom. É para perceber o que estamos a dizer? Quero outra versão? Cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Conforme a doria de Cristo. Conforme a forma como Ele nos deu os dons. Já perceberam o que nós estamos a dizer? Depois 8 diz: por isso é que foi declarado: Ele subiu, triunfo às alturas, levou cativos e muitos prisioneiros. Distribuiu dons aos homens.
Ok. Factos. Eu disse factos não tem sentimentos. Ok? Factos não tem sentimentos. Então, Doria, o mesmo Doria, 4:7, dons de Cristo. E depois deu dons. Baixou, foi mais baixo de profundeza. E deu dons aos homens. Ok? Mas vamos continuar. Vimos alguns versículos que vêm do Ria. Deu a perceber onde nós estamos. Alguns receberam a graça de acordo com os dons de Cristo. Você tem acordo, tem graça de acordo com a habilidade. Acho que isso aqui não é para agora, mas deixa. Cara, a livrar-nos que inimigos. Oh, Jesus Cristo é bom. Ok, vamos deixar, senão eu vou começar a fazer muita mistura aqui. Vamos falar disso no episódio 5, ok? Para respondermos algumas questões que foram já traçadas. Agora vamos entrar para o Dorema, ok? Temos 2 versículos que falam do Dorema, que é o Romanos 5:16, em que apresenta: nem assim o dom. Lembra que Romanos 5:15, o dom, a salvação, era Doria. E no 16, quando ele desce, aqui agora ele usa um outro termo, que é Dorema. Nem assim o Dorema é como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito, Dorema, lá era Doria, agora é Dorema, veio de muitas ofensas para a justificação. Aqui a salvação já é o que? Dorema. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo Dorema, dom perfeito, vem do alto, descendo dos pais da luz, em quem não há mudança nem sombra de variação. Dorema. São esses 2 versículos que a Bíblia nos apresenta como Dorema. Ok? Vamos então para o Doron. Ok? Ou Doron. Mateus 2:11. Entrando em casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrados, adorando, abriram tesouros, ofertaram-lhes Doron, ou Doron, ouro, incenso e mira. Ofertaram-lhe dádivas. Mateus 5:23-24. Se pois trouxeste a tua Doron ao altar, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, volta, conserta-te com ele, depois vem ali e sacrifica a Deus, uma oferta ao Senhor. Ok? Mateus 8:4. Disse-lhe Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta o Doron, ou a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou mãe, é Doron, o que poderias aproveitar de mim? Lucas 21:1. E olhando, ele viu ricos a lançarem as suas ofertas, os seus Doron. Ok? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus.
Aqui a salvação já não é Dorema, já não é Doria, é Doron. É Odoron. Ai, 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 você está comigo? I'm flowing. Presta atenção. Então, o que é salvação? Se um está a dizer que é Doria, outro está a dizer é Dorema, outro está a dizer é Doron, ou Doron. O que é? Efésios 2:8 diz que isto não, a salvação, vocês são salvos pela graça. Não vem, isso não vem de vós. Não vem de vós. É presente de Deus. Ok? Hebreus 5:11. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dorons, ou dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus 8:3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons. Doron. Odoro. Hebreus 11:4. Pela fé ofereceu maior doron, ou sacrifício, do que Abel, do que Caim. Você está percebendo o que nós estamos a dizer? Ok? Então, estes são os principais: Lidorema, Doria e Doron. Agora vamos ao carisma, que é o barulho. É o carisma, ok? Primeiro vou começar com os versículos que muitos pegam para defender, ok? 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de carismas, de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 9. Há outro pelo mesmo Espírito, a fé. Há outro pelo mesmo Espírito, os carismas, ou os dons de curar. Os dons de curar. Os carismas de curar. Não o dom de curar. Os dons. Lembra quando lemos em Atos, alguém queria dizer, não, porque tinha que estar escrito dons do Espírito Santo. Dons de curar. Há diversidade de dons de cura. Ok? Ok. 1 Coríntios 12:30. Tem todos o dom, o carisma de curar? Aqui já diz dom, não os dons. Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores carismas, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ok? Estamos no carisma. Este versículo usam para dizer que os dons do Espírito Santo não podem ser possuídos por, não podem ter todos o mesmo dom. Ok? Que eles são específicos. Que o carisma não pode ser possuído por todos. Ok? Vamos continuar. Acho que são os versículos que as pessoas mais usam para estes, para defender o que se tem defendido. Tem Romanos 12:6, ou vamos ler Romanos 12:6. I'm sorry. Romanos 12:6. Corra rapidamente aí para a sua Bíblia também para... Temos diferentes carismas de acordo
com a graça que nos foi dada. Veja que nós lemos no outro versículo que a graça estava relacionada à dobria. E aqui havia listas diferentes carismas de acordo com o caris que nos foi dado. Ok. Então vamos para alguns versículos de carisma. Jesus. Romanos 5. Ele disse Romanos 5, Romanos 11. Porque desejo ver-vos para comunicar algum carisma espiritual, a fim que sejais fortalecidos. Romanos 1,16, há traduções que o dom ali, ao invés de ser doria, é carisma. O grego mesmo. Ok? Mas vamos para Romanos 6,23, que tem menos confusão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, mas o cáris é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Com que então, carisma é habilidade espiritual, é habilidade para operações sobrenaturais. Ah, é? Carisma nem todos podem receber. Ah, é? Ah, é? Então, vida eterna é para quem? Se nem toda a igreja pode receber vida eterna, e que é carisma, o que é que fazemos com ele? Factos não têm sentimentos. Romanos 6,23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. É carisma. Se carisma é habilidade espiritual para fazer coisas profundas, línguas, profecias, então a vida eterna é o quê? Também temos o dom da vida eterna. Quem é esse que tem o dom da vida eterna? Preciso perceber se é só para habilitações sobrenaturais. Quem é esse que é dotado, ele sozinho, e faz o que é ele com a vida eterna? João 17 diz que a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, Deus Criador dos céus, e a Jesus, a quem tu mandaste. A vida eterna é esta, é o dom da vida eterna, o carisma da vida eterna. Ok? Decifrando carisma. Romanos 11:29. Porque o carisma e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou são sem dados sem arrependimento. 1 Coríntios 1:7. De maneira que nenhum carisma vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus. Agora me explica, quando ele diz nenhum carisma vos falta, nenhum dom vos falta, nenhum dom vos falta. Em 1 Coríntios 1, ele está a explicar que nenhum dom vos falta. Depois, no capítulo 12, ele está a dizer: não quero que sejais ignorantes quanto ao Espírito, ou quanto ao Espírito, ou quanto ao espiritual, ou quanto aos dons espirituais.
não quero que vocês sejam ignorados. Como é que agora ele diz que, ele já no início diz que não vos falta nenhum, e depois ele vai dizer que vocês já têm todos, e depois no 12:31 diz, busquem com zelos melhores, mas vocês já têm todos os carismas. Está a perceber? Está a perceber em que contexto Paulo está falando? Jesus. Factos não têm sentimentos. Factos não têm sentimentos. Ok. Ok. 1 Timóteo 4:14. Não desprezes o carisma que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos pelo presbítero. Ele recebeu a impartição do carisma. Ok? 1 Pedro 4:10, para terminar. Cada um administre aos outros o carisma como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos lá decifrar carisma, doron, doria, dorema. Jesus. Bom, quando me vem à mente essas quatro palavras são sinônimos. Se for ver, Jesus nunca usou carisma, Jesus usou doron. Ok? Jesus não usou carisma. Se alguém vai dizer, não, porque Jesus já sabe o cozido, Paulo também usou doron, em Efésios 2:8. Estava a perceber o que nós estamos a dizer? Quando ele estava a falar de não são salvos, vocês são salvos pela graça, pois não vem de vós, é o doron de Deus. Está a perceber o que nós estamos a dizer? Então, o carisma, o doron, deixa eu pegar aqui as definições. Doria significa dom, presente, é algo dado de forma generosa. Dorema também significa dom, presente, que é dar. Doron, outra palavra para dom, é usado em contextos formais ou poéticos. Carisma refere-se ao dom, ao bênção espiritual, graça. Se formos a perceber, Jesus não usa, e eu quero lembrar que a palavra carismático, a palavra carismático, que é uma virtude que sofre uma ampliação semântica ou metaforização, como vimos no episódio 2. Carisma não é uma palavra cristã, que nem a própria palavra cristã não é uma palavra cristã. O que eu estou a tentar dizer? O termo cristão, Jesus não vem instituir religião. Jesus veio mais como uma figura política do que como uma figura religiosa. Jesus não veio como uma figura religiosa. Em Mateus 4, quando Jesus começa a pregar, ele diz que Jesus começou a ministrar, ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino. Jesus não estava a falar de uma igreja, da sinagoga, de uma religião que ele veio implementar. Jesus veio ser mais político do que religioso. Por isso é que eles estavam à espera de alguém que viesse os libertar. O Messias é uma figura política. Fica este tema para nós estudarmos quando ensinarmos espiritualidade dos dons. Jesus veio ser político. Jesus usa
Doron. A palavra carisma é uma palavra do grego antigo que os antigos acreditavam. Veja que Jesus não usou carisma em nenhum momento. Jesus usou o doron, tudo que... E a palavra doron, alguns definem como ofertas ou sacrifícios. Nós vemos que todas estas palavras são sinônimos, mas cada um, porque carisma, acreditava-se pelos gregos antigos que os dons, a palavra carisma é uma palavra pagã. Caris, que é graça, que nós chamamos de graça, vem com os gregos antigos, que eles achavam eles achavam-se favorecidos pelos deuses. Carisma, os antigos acreditavam que os deuses favoreciam com habilidade aos heróis, aos reis, aos que se evidenciavam na sociedade. Eles acreditavam que os deuses, não que Deus, nem que o Espírito Santo. Oh, Jesus. Nem que o Espírito Santo. Eles acreditavam que os deuses, e eles têm o termo carisma. Por isso, para a melhor percepção dos gentios, qual é o termo que usa Paulo? Carisma. Porque é esta percepção, carisma, que eles tinham. E o carisma não tem nada a ver com dotado de habilidades para habilidades sobrenaturais. É por causa da percepção que os gregos tinham com relação a esta palavra, carisma. Por isso é que quando olhamos alguém dotado, alguém com espírito de liderança, qual é a palavra que nós usamos? Carismática. É uma pessoa carismática. E a palavra carismática vem de carisma também. A mesma que estamos a dizer que são dons espirituais para habilitação sobrenaturais. A mesma palavra é a mesma palavra para carisma, para carismático. Quando você diz que aquele é carismático, você está a dizer aí que aquele tem habilidades sobrenaturais, segundo a vossa definição. Não, porque o dom não pode, o carisma não é para todos. Você viu na Bíblia, a própria palavra de Deus, carisma, salvação. Paulo usar carisma para salvação, para vida eterna. Como é que carisma não pode ser para todos se tem vida eterna? Ok. Deixa eu correr para 1 Coríntios. Ok. 14:5. Gostaria que todos vós falasseis línguas. Todavia, muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Se Paulo diz, gostaria que todos vós falasseis, não é uma possibilidade. Não, porque nem todo mundo pode falar em línguas. Não. Busca-se. Estas palavras doron, doria, dorema e carisma são sinônimos. Está entendendo o que estou a dizer? Estas palavras são sinônimos. Veja, a palavra lutar e a palavra pelejar. A palavra lutar e a palavra pelejar são sinônimos. Mas a palavra lutar eu posso empregar em vários lugares. Eu posso dizer que estou a lutar para passar de classe, estou a lutar para ganhar dinheiro. Posso usar em aspectos positivos. Mas, vê lá, eu dizer, estou a pelejar para ganhar dinheiro. Você já fica... Doesn't make sense. Você pensa logo, isso não faz sentido. Por quê? Porque na tua abordagem, no teu ver, esta
esta palavra é para guerra, te remete à guerra, embora as duas sejam sinônimos. Então, todos nós podemos acessar, a ter esta espiritualidade dos dons, porque estas palavras são sinônimos. O carisma é pensado que são habilidades sobrenaturais por causa dos antigos gregos. Por isso é que alguns ficam dizendo que não, cantar não é carisma. Se os gregos, vai pesquisar sozinho, os gregos acreditavam que cantar era carisma. Hoje, porque você leu 1 Coríntios 12, acha que cantar não é carisma. Não é possível. Não pode ser possível. Hoje, porque você leu 1 Pedro 4, então, repara, não pode ser. Se os gregos acreditavam, um azagaia na Grécia, chamariam a ele carismático. Carismatai. Estou a esquecer o carismata, ou carismata. É assim como chamariam a ele. Porque todos eles receberam dádivas. Então, Paulo, para percepção, para separação desta e da habilidade, ele usa o termo carisma. Não que carisma seja. Porque lembra que Paulo está falando para gentios. Paulo está a escrever a gentios. E eu ouvi pessoas a gozarem. Não, então eu tenho o dom espiritual de reparo. Sim. Adquire-se. Se você for a perceber o termo impartição. Impartição, definido no seu original, é comunicação de habilidades. Aquilo que nós lemos em 1 Coríntios 1. Que desejei muito ter convosco para vos comunicar dons, carismas. Aquilo que se chama impartição. Veja no original que impartição, a mesma coisa que um professor te ensinar matemática, te ensinar português, te ensinar física, te ensinar química, chama-se impartição. O problema é estarmos a ouvir coisas de pessoas, coisas que nós ouvimos sei lá onde, com quem, não vamos a fundo e ficamos aí a criticar os que acham que cantar é um dom espiritual. Eu costumo dizer para mim mesmo, Deus, Clésio, não é teu padrinho. Você não pode limitar Deus nisto, na Bíblia. Em 66 livros, é isto que você quer limitar Deus. Você quer limitar Deus em uma língua. Porque no grego, não, cara, você quer limitar Deus, é dizer que não é espírito, cantar não é espiritual, porque você não pode tocar espiritual sem ser espiritual. Me explica então como é que Davi toca e os demônios de Saul, o que atormenta Saul é acalmado, sem o tocar ser uma habilidade espiritual. A Bíblia diz em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Eu nunca vi Deus a pegar bloco. Eu nunca vi Deus a pegar cimento, nunca vi Deus a pegar pá. Mas a Bíblia fala Êxodo que eu separei a certo homem para a construção do meu templo. Eu separei. É um dom espiritual. Se o Senhor, existe um nível que é Deus edificando através de si. Como é que ele edifica? Dom, dádivas. Por isso, muita coisa que a gente vem fazendo é na operação do Espírito. Queremos limitar a Deus? Não, porque está escrito. Porque você quer limitar Deus
Há pequenos versículos. Come on. Tem coisas que nós estamos a estudar hoje e você tem que ser maduro ao gerir o seu dom aos outros. É para edificar. É para edificar. Você não tem como tocar o espiritual sem ser espiritual, sem ter uma ferramenta espiritual. Quantas pessoas com doença da alma escutam músicas de sofrência e estão tocadas à alma? Que habilidade é aquela, se não é espiritual? Eu vou te mostrar na Bíblia, no episódio 5, cantar é espiritual. Agora só está a mostrar que carisma, doria, dorema, doron, não tem nada a ver com isso aí aqui. Desculpa a forma como falei, mas não tem nada a ver. Factos não tem sentimentos. O problema é nós pensarmos que conhecemos muito a Bíblia que os outros não conhecem. Não. Calma, pai. Calma, mãe. Calma. Não, porque foi teu tio que disse, foi teu marido que disse, foi teu pastor que disse. Calma. Você não é dona da Bíblia, você não é dono da Bíblia. Eu não sou dono de Deus. Só estou aqui a vir dizer, não tentem limitar a Deus. Dons espirituais são dorons, são dorema. Abel sacrificou a Deus algo físico. Como é que ele é aprovado com algo físico, se aquele físico não tem espiritual? Como é que traziam animais para sacrificar? E seu sangue, e diz, está escrito, creio que seja em Levítico, que a vida do animal está no sangue. Por que traziam animais a ser sacrificados? Traziam a vida, traziam o espírito dos animais. Podiam ali estarem a trazer doron, como Jesus dizia, aquele que quiser sacrificar enquanto tem pendendo com seu irmão, deixa a sua oferta, vai se retratar com seu irmão. Doron, dádiva. Por que não posso dar dinheiro a Deus enquanto tenho pendente de comer? Porque é algo espiritual. É algo que tem sua espiritualidade. Enquanto eu não observar a espiritualidade daquilo, corro o risco de ir dar e não servir de nada. Por isso Jesus está dizendo, tenham cuidado com o espiritual. Logo, doria é espiritual, dorema é espiritual, doron é espiritual, carisma é espiritual. Todos estes são sinônimos. Alguns têm uma certa contextualização por causa da sua origem. Carisma não é uma palavra santificada, não é uma palavra cristã, não é uma palavra evangélica. Carisma é uma palavra pagã. Quando eu digo pagã, estou a dizer que não tem origem com Cristo. Não é Cristo que anuncia estas palavras. Para perceber. Da mesma forma, cristão, podemos hoje nos chamar cristãos, etc., para ser algo bonito, mas cristão é uma palavra ofensiva. É ofensivo. É que nem filho da mãe. Me perdoa se acha que eu estiver a insultar. Quando estou a brincar com meu irmão, às vezes, como é que é filho da mãe? Somos filho da mãe. Mas a quem tornou essa palavra pejorativa? A quem? Filho da mãe. É um insulto. Cristão também. É insulto. Usaram para insultar a eles.
mas eles pegaram e se apropriaram disso. O inverso do filho da mãe. Então, você sabe o que nós estamos a dizer? Parar e discutir. Não, porque na Bíblia. Tem termos que vocês nem definiram, nem explicaram o que é. Nem disseram para que servia. Lembra, não estou aqui como o melhor, não estou aqui como mais sabichão. Estou aqui para dizer a minha geração. Procura. Investiga. Você não sabe mais do que todos, minha geração. Minha irmã, meu irmão, nós precisamos continuar a aprender. A própria Bíblia diz que não está completa. Estamos a ter uma geração, mal viu um homem, criticou, mal viu, tudo é absoluto. Como se Deus fosse nossa propriedade. Escuta, eu gostei de uma citação da Paulina Chiziane. Deus não é católico, Deus não é muçulmano, Deus não é evangélico, Deus não é presbiteriano, Deus é Deus. Isso tudo aqui que eu citei, ou que a mamã Paulina Chiziane cita, são coisas que nós é que trouxemos. Nós os homens é que trouxemos para nos dividir. E estamos a nos dividir. Tem revelações, escuta isso muito bem. Tem revelações que você tem, Deus vai te dar, que você vai descobrir. Seja maduro o suficiente para saber a estação. Porque há revelações que ficam fora do prazo. Você entendeu o que eu estou a dizer? Há revelações que ficam fora do prazo. Como a igreja de Abraão vai conseguir justificar que eles só vivem pela fé? E a igreja de Moisés vai justificar que eles têm a lei. E depois vem a igreja de Cristo, que estão de novo com a fé. Existem revelações que têm prazo. Amanhã, a esta hora, haverá comida em Israel. Aquela revelação é para aquele tempo. E a Bíblia vai dizer que Daniel, no seu livro 8, descobriu a partir das Escrituras que era chegado o ano da sua libertação. Aquela revelação, aquela Escritura tinha um prazo até que Daniel descobrisse. Tem muita coisa que na igreja de Noé é certa, igreja, mas na igreja de Moisés não é certa. Tem muita coisa que na igreja de Moisés é certa, na igreja de Josué não é certo. Tem muita coisa que na igreja de Josué é certo, e na igreja no tempo de Jesus é certo. Por isso que iam se bater com sábados, iam lutar com Jesus aos sábados, porque no tempo de Noé era certo e no tempo de Jesus não. Sempre que Deus te der uma revelação, entenda o tempo. Não se precipite em falhar como fosse uma descoberta.
para Papa Kenneth Hagin, eram 9 dons do Espírito Santo. Para a estação do Papa Kenneth Hagin, aquela revelação era certa. E era isso que movia a igreja. Papa Kenneth Hagin vivia com isso. Até que veio uma outra geração. A revelação é dinâmica. O que hoje está certo, amanhã pode não estar certo. Só pense, analise muito bem que a sua revelação pode estar fora do prazo se você não for sábio o suficiente para entender em que tempo eu estou a trazer esta revelação. Deus abençoe. Até que nos encontremos de novo. Você é dotado espiritualmente. Você tem dons espirituais. O seu cantar, o seu dançar é uma habilidade. Tira o espírito dessa caixa. Se não é uma habilidade espiritual, tira o espírito dessa caixa. Me mostra esse corpo a dançar. Até que nos encontremos de novo. Deus abençoe.